Galera, nós estamos aí hoje, né? Eu e o professor Paraíba, né? Eu acho que a maioria do pessoal que está aí já nos conhece, né? Mas eu vou falar alguma. Vamos contar, né, professor Paraíba, um pouco aí da nossa história pro pessoal aí, né? Passar para o pessoal nos conhecer melhor. Vou colocar a baqueta aqui, dobrão. Estava aqui no Berimbau já. Mas para quem não me conhece, eu sou o mestrando Paulo Ricardo, um dos fundadores aí do Viver de Capoeira, né? Do projeto aí, do método Viver de Capoeira, juntamente com o professor Paraíba, professora Laís, instrutora Bruna. E a nossa intenção, né, professor Paraíba, com esse projeto, né, é justamente ajudar, né, os capoeiristas, né, a verem a possibilidade de realmente viver de capoeira, né? E como nós temos feito isso, né? Nós temos distribuído conteúdos gratuitos aí através dos nossos canais aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Conteúdos aí para poder estar somando com os capoeiristas, para estar podendo trabalhar nas escolas, nas academias, e como também está não só conseguindo esses locais, mas também estarem colocando alunos, né? Porque não basta apenas você conseguir o lugar para você estar trabalhando, mas também você precisa conhecer, colocar alunos nesses espaços, né? E, poxa, nesses anos todos, né? Nós vivemos isso, né? Eu vivi isso, nós vivemos isso. E através do nosso trabalho, né? Nosso trabalho que foi na frente, através do nosso trabalho nós conseguimos conhecer grandes mestres como o mestre Suíno, o mestre Piquidez, Paulinho Sabiá, mestre Tapuã, mestre Mão Branca, Paulão do Ceará. E além de conhecer grandes mestres, né? Como está aí nosso amigo aí, mestre Máscara também, pude estar com o mestre Máscara lá na formatura do mestre Cobrinha, tive com o mestre Máscara lá em Los Angeles. E a capoeira, o viver de capoeira nos proporcionou também, até isso que eu acabei de falar, estar fora do Brasil, né, conhecendo outros lugares, outros países, fazendo amizade. E também nós podemos, com esse método, viver, né, de capoeira realmente, né? Nós passamos por situações, eu, minha esposa, né, que é a professora Laís, que o pessoal conhece, passamos por várias situações difíceis, né? Eu vou contar um pouquinho aqui para o pessoal para estar nos conhecendo aí. Bom, eu comecei a capoeira, né, em 1987. Eu tinha 7 anos de idade, esse ano eu completo daqui a 2 meses, 40 anos de idade, né? Não parece não, tô novão, né? Tô novão, né? A barba, Gatão. apesar da barba tá branca, eu vou fazer, tô fazendo aí esse ano 40 anos de idade. Comecei a capoeira com 7 anos, com o mestre Amorim. Meu pai trabalhava na Rede Ferroviária Federal e lá o mestre Amorim dava aula, né? Lá na Praça da Estação, viu o mestre Amorim dando aqueles mortais lá em cima da linha, lá na linha do trem, aquela coisa. E ali começou o amor pela capoeira. E, porém, né, meus pais moravam lá próximos, né, da Praça da Estação, aqui no centro da nossa cidade. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, né, e lá era um bairro mais centralizado. E meu pai, não, a casa não era própria, meu pai conseguiu uma casa própria, vamos colocar assim, no bairro mais periférico da cidade de Juiz de Fora. Nós tivemos que mudar, e naquela época, quando eu tinha os 7 anos ali para 8 anos, eu tive que parar um pouco, né? Eu tive que parar um pouco de treinar capoeira, mas passaram-se poucos anos, no meu início ali da pré-adolescência, eu já comecei, muitos amigos aqui na rua, né? Fazia estrelinha, fazia mortal, né? A gente chamava de estrelinha na época, o AU, né? Fazia estrelinha, bananeira, fazia um monte de coisa, porque periferia, a pegada, né? Como disse nosso amigo, é outra, né? A pegada é outra, é pé no chão, é pular barranco, e aquilo ali foi renascendo, partindo de mim mesmo, né? O querer fazer capoeira. E eu voltei para a capoeira, comecei a fazer capoeira na rua, jogar na rua, treinar na rua. Mas aí um amigo meu um dia falou: pô, vamos para academia, vamos para uma academia, vamos treinar. Então, ali no meados dos anos 90, por volta de 95, ali, 96,
já me matriculei de novo numa academia e fiquei lá treinando. Fiquei lá treinando nos anos, né, até o final dos anos 90 nessa academia ali. Porém, a questão financeira pegava, né? Tá na escola ainda, fazia alguns trabalhos com a minha tia no mercado para ter um dinheirinho para alguma coisa. Só que batizado, viagem, começou a ficar tudo muito caro, né? Muito caro para fazer. Então eu tive que sair desse lugar que pagava, né, mensalidade, tudo, e vim fazer capoeira num projeto mais próximo aqui de casa, que só cobrava uma caixa escolar, não sei como é que falam nas outras regiões aí, isso era só uma caixa escolar. E eu fiquei treinando lá, acho que de 99, 98, 99 até 2003, volta de 5 anos. Nesse período lá, eu foquei bastante mesmo e decidi que realmente eu queria fazer capoeira, queria ficar na capoeira e decidi estudar e fazer faculdade de educação física. Mas aí que as coisas apertaram mais ainda por causa das condições financeiras, né? Apesar de ter sido uma faculdade pública, né? Uma universidade federal, tem passagem de ônibus, tem alimentação, tem o material que tem que tirar, um xerox e tal, né? Então, eu fui fazer, treinando lá, e o que aconteceu lá nesse lugar? O professor que liderava o projeto lá e o mestre, ele dava algumas, auxiliava lá, né, supervisionava. O mestre supervisionava o trabalho, mas esse professor saiu, ele era o contratado da prefeitura. Ele saiu do projeto e foi fazer mestrado em outra cidade. E eu era o mais graduado que tinha, já ajudava a dar aula, já queria dar aula, já pegava para dar aula. E fiquei meio perdido, mas não, já tinha decidido que não saía mais da capoeira. E ele foi embora, e a diretora da escola, que era uma escola, um CAIC, né, que tinha um projeto, me chamou para estar pegando para dar aula. Né? E consegui levantar o projeto que tinha ali uns 50 alunos, mais ou menos, né, em 3 turnos, manhã, tarde, noite, de meninos mesmo de periferia, que muitos iam lá só para comer, né, para lanchar, porque tinha aquele lanche que vinha, né, um pão ali com leite, um suco, aquela coisa. Mas eu assumi e consegui colocar 120 alunos na época no projeto, e melhorou bastante. Eu fiquei rodando, né, procurando uma referência na época, um mestre, alguém, mas e o que aconteceu? Esse professor voltou, viu o trabalho muito cheio, o que ele resolveu fazer? Ele falou, olha, eu quero pegar de novo, eu quero pegar de novo o trabalho, o projeto. E aí, o que aconteceu? O tempo passou, eu continuei treinando, ele estava parado, voltou e acabou acontecendo um conflito ali, na mesma instituição, 2 pessoas liderando, a diretora até queria que ficasse os dois, mas ele não quis aceitar, né? E nesse momento eu comecei a procurar e eu descobri, né, onde tinha um pessoal treinando num bairro próximo aqui também, periférico, onde lá estavam o professor Paraíba, a professora Laís e o professor Patolino, que são amigos aí mesmo, né? Hoje a professora Laís é minha esposa. Fui lá treinar e decidi que não parava, mas as coisas, o lado financeiro foi só apertando. Porque meus pais já falaram, pô, tu é de maior, você tem que dar seu jeito, né? E nesse período, eu não fiquei só dando aula na prefeitura, não. Eu me lembrei aqui, me recordei. E em 2000 eu comecei a dar aula também em uma escola particular que um amigo meu tinha me passado, né? Falou, poxa, você tem um dom para estar trabalhando, para dar aula para criança. Cara, mas foi difícil, Paraíba, foi difícil, professor Paraíba, porque eu não sabia método de ensino para capoeira infantil, né? Eu tinha dado aula na prefeitura, mas era aquela assim, era adolescente, a maioria era adolescente adulto. Tinha umas crianças, e crianças de periferia, você ensina a dar mortal, eles estão dando mortal. Agora eu fui dar aula numa escola particular, entende? E lá, poxa, e a metodologia? Apesar de estar na faculdade, existe a especificidade de trabalhar com crianças, né, na capoeira, né? Tem alguns detalhes, né, que tem que ser abordados. Então foi difícil, cara, foi muito difícil. Mas eu não desanimei, fiquei com aquela escola e fui lá treinar, onde vocês treinavam com o professor lá, foi muito bom.
comecei a treinar muita capoeira e tudo. Mas aí conheci a dona Laís, né? A professora Laís, a famosa Laís, né? Girê. E a nossa história tem um pedacinho ali que foi interessante, né? Da forma que eu comecei a me interessar por ela, né? E via que ela era muito, né? Gostava de entrar na roda toda hora, fominha toda vida para jogar capoeira e tal. E olhei e falei assim, poxa, legal, essa menina gosta muito de treinar, né? Eu falei, poxa, interessante, né? Gosta muito de treinar e tudo. Percebi que toda hora que alguém tirava um movimento, né? Ela entrava na vingativa para querer marcar, né? Muito querendo crescer. Aí eu fui, falei, opa, bolei um plano, né? Uma malícia do capoeirista. Aí entrei, comecei a jogar com ela, fiz um movimento giratório, ela entrou na vingativa, eu fui e dei uma tesoura nela. Aí quando eu dei essa tesoura, ali ela já veio naquele jeitão dela. E aí, como é que você fez isso daí? Toda tupetuda, como é que você veio e fez isso aí? Eu quero saber, me ensina aí como é que eu dei esse mole para levar essa tesoura. Como é que eu levei essa tesoura aí? Eu não poderia ter dado esse vacilo. Aí eu falei, não, calma, eu vou te explicar. Aí fui conversando com ela, pá, e enfim. E nós começamos a ver a identificação. Ela queria as mesmas coisas que eu, queria ter um futuro na capoeira. Porque é uma coisa que eu esqueci de falar, que quando eu voltei ali na minha pré-adolescência, adolescência, quando eu voltei para a capoeira na adolescência, hoje são 25 anos consecutivos, fora o que eu treinei na infância, eu não conto muito o que eu treinei na infância, conto os 25 direto, né, consecutivos, fora o da infância. Eu determinei, falei, cara, eu quero ser uma pessoa que vai mudar a vida, né? Ajudar pessoas, eu quero ajudar pessoas, mas eu não sabia nem como mudar a minha ainda, estava passando altos perrengues, mas eu vi nela também essa vontade, eu vi nela essa vontade, que ela queria muito mesmo crescer, viver de capoeira, só que a gente não sabia nem imaginava como. Fomos em busca desse ideal aí. Só que nós começamos a namorar em 2004, 2004, depois de um ano a gente começou a namorar e tudo. E você sabe, né? Essa instrução, quando deu mais um ano, ela engravidou. Em 2005 ela engravidou. E aí, rapaz, aí a coisa apertou. Eu ainda não tinha terminado a faculdade, tinha que terminar a faculdade sem dinheiro nem para arrumar bicicleta. Você lembra da história bem, né? Você acompanhou bastante, daqui a pouco você vai dar o seu ponto de vista aí, maneiro pra gente. Eu não tinha dinheiro nem para arrumar bicicleta, andava só a pé. E falei, pô, e agora? E agora, como que eu vou fazer para poder fazer o que eu amo e conseguir construir família, cuidar da minha filha, cuidar da esposa? Não tem nem lugar para morar, moro de favor, cara, moro de favor, como que eu vou fazer? Mas nós começamos então a pensar em trabalhar nas escolas, né? Começamos a pensar em trabalhar nas escolas, começamos a deixar currículo e no ano de 2006, o ano do nascimento, um ano muito especial, o nascimento da Ashley, nossa filha, nós começamos a deixar currículo e começamos a trabalhar nas escolas, mas também foi bem difícil, né? Não tinha aquela metodologia, não tinha, foi mais como eu estava falando contra o Mestre Molejo hoje, ele falou que ele chegou lá na França, a gente também, quando a gente foi para o mercado de trabalho, no início, foi cara e coragem, né? Começamos a pegar muitas escolas. Mas ali a gente já começou também na labuta do dia a dia, a aprender como fazer, né? E começamos a estudar, pesquisar, né? Como fazer. Mas foi muito especial, né? A gente já começou ali sobreviver. Não era o que a gente queria ainda, mas em 2006 em diante a gente já começou a sobreviver da capoeira. Começamos a ter umas coisinhas, pagar umas continhas. Naquele ano a gente conseguiu, durante aquele ano todo, juntar um dinheirinho, comprar o primeiro carrinho, que foi um chevetinho. O professor Paraíba andou bastante nesse chevetinho aí, né? Um chevetinho, até que ele era enjoadinho, né? Arrumadinho o chevetinho. E começamos ali a ter uma nova perspectiva de vida. Mas fala aí, porque foi nessa época aí que você também, né, a gente já se conhecia, né, e começa também uma parte legal da sua história aí. Fala pra gente aí como é que foi. Isso aí, pessoal. Só vou acrescentar aqui, né,
quem quiser fazer pergunta sobre alguma coisa, sobre a nossa história, sobre o nosso trabalho, vai colocando aí que depois a gente vai Certeza. retomar aqui, a gente vai dar uma olhada, tá, pessoal? Então, foi justamente isso, né? Foi mais ou menos nesse período aí que eu também comecei a dar aulas, né, de capoeira. Eu sou um pouco mais novo, né? Todo mundo tá vendo, né? Mais jovem, mais bonito. Ah, Mas tá bom. então, eu sou de 1990, né? Nascido e criado também em bairro de periferia, né? O que muitas das pessoas hoje em dia que vê a gente não imagina, talvez um pouco a situação, né? Que a gente viveu no nosso início da nossa trajetória. Mas em 2001 eu comecei a fazer capoeira e nesse período aí de 2006, né? Eu vou pular um pouquinho da minha história aqui para não ficar tão longo assim, né? Pro pessoal. Vou pegar mais desse período de 2006 para frente, que foi de quando eu comecei a dar aulas de capoeira. Lá atrás, em 2001, quando eu comecei, apaixonado, né? Apaixonado por capoeira, vi uma apresentação, fiquei enlouquecido e comecei a fazer as aulas lá na minha escola. Estudei escola pública também a vida toda, né? Como é comum aí da maioria dos capoeiristas, mas sempre buscando um crescimento, sempre buscando, né, desenvolver, sempre buscando, né, sempre nessa mesma perspectiva. E eu acho que foi um pouco disso que alinhou, né, os nossos pensamentos, né, de hoje aqui também no projeto Viver de Capoeira, eu, né, o mestrando Paulo Ricardo, a professora Laís, a doutora Bruna. Então, em 2006, eu comecei a dar aulas de capoeira. E foi algo assim muito diferente e foi algo também muito que dividiu a minha história, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. Ainda sou tímido, né? Mas como naquela época foi muito diferente, porque era uma timidez assim no sentido assim que eu tinha poucas habilidades para comunicativas, vamos dizer assim, porque tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas no nível assim de conversar abertamente, demorava um pouco para fazer novas amizades, para de repente conversar com uma dona de escola ou algo assim. Então ninguém me imaginava que um dia eu fosse Verdade. tornar um professor, fosse tornar uma pessoa que ia ensinar outras pessoas, que ia ter que lidar com gente o dia a dia, ia estar aqui de repente, como nessa live aqui, falando para várias pessoas, né? Colocando aqui o rosto aqui na frente de uma câmera. Então, lá atrás ninguém imaginava isso, nem mesmo eu, porque era uma coisa que realmente era muito difícil para mim, era se relacionar com as outras pessoas, conversar, isso era realmente complicado. Mas o amor, né, pela capoeira, né, fez com que nós, não só eu, mas fez com que nós fizéssemos coisas que não era comum para a gente, que não era fácil para a gente fazer, mas em busca de um sonho, do crescimento, né, fez com que a gente superasse as dificuldades. E essa foi uma das principais dificuldades que eu considero, principalmente na minha juventude, vamos dizer assim, que eu tinha uns 16 para 17 anos, quando eu comecei a dar aulas, muito ali inspirado no mestrando Paulo Ricardo, na época eu não era ainda mestrando. Ele já trabalhava, ele e a professora Laís já trabalhavam em escolas e eles tinham já um resultado já que era interessante. Aquilo me chamou a atenção e eu comecei a fazer estágios, comecei a pesquisar ali, aprender com eles como que trabalhava com capoeira em escolas, né? E o que foi acontecendo? Nesse período, né, o professor que comandava a gente lá, né, que era o nosso professor na época, ele me deixou para um estágio assim, de um tempo muito longo. Fiquei fazendo estágio por um tempo muito longo e 16 para 17 anos, meus pais queriam que eu começasse a trabalhar. Queria que eu começasse a trabalhar ou então já preparasse alguma coisa, nem que fosse no meio turno, né? Trabalhar ali um meio expediente, né? Como o pessoal fala. E nessa época, eu quase que paro de fazer capoeira, porque meus pais eles falaram assim, não, vou parar de pagar capoeira para você, vou tirar você da capoeira, porque capoeira não te dá futuro, não te dá resultado, não traz para você resultado financeiro e não vai dar em nada isso daí, só está dando despesa, você está perdendo seu tempo. Né? Foi basicamente isso que eles falavam. E aí, eu falei assim, cara, eu tenho que dar um jeito. E o mestrando Paulo Ricardo, o professor Laís, vendo a minha situação, eu falei assim, cara, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Você já está fazendo estágio, coisa lá, nem que eu tire uma escola minha para dar para você começar, você já está fazendo os estágios lá, já aprendeu como que dá as aulas, já estava caminhando, já dando algumas aulas juntos já. E assim foi, eu comecei
dar aula em algumas escolas, né, no primeiro ano ali, assim, ainda bem caminhando, né, naquele processo, mas para mim já foi surreal, né, viver aquela experiência de estar ali como professor, de estar ensinando as crianças nas escolas e ter um primeiro retorno financeiro, que até então eu nunca tinha trabalhado com nada, e foi uma experiência muito realizadora, porque eu pude começar a adquirir, né, coisas básicas, né? Sou uma família de 3 irmãos, então tudo foi sempre muito contado, muito dividido, e a gente não tinha acesso assim, a muitas coisas. Por exemplo, se tivesse um celular na casa, um podia ter um celular, né? Nessa época, eu acho que nem sei, não acho que nem sei se tinha celular. Se tinha, era 3310, A50, era esses aí, A50. né? Isso, então. Mas outro E dia eu nem estava esses a até gente conseguia ter. conversando. Nem esses aí a gente conseguia ter. Então, sempre que tinha qualquer coisa que fosse novidade, por exemplo, essa época de Páscoa, para mim, é muito marcante, porque caixa de bombom era uma para dividir para 3, entendeu? Não era Contra a assim igual hoje a gente tem essa facilidade, metade. tudo era muito dividido. Tudo que comprava tinha que dividir para 3. Então, realmente, foi uma época bem difícil. E isso me salvou, esse trabalho me salvou ali, porque senão eu tinha perdido ali a minha caminhada, que tinha me tirado de foco, né? Ia me distrair dos meus objetivos se eu começasse a trabalhar com outra coisa nessa época. Com certeza, se eu estivesse dedicando ali 8 horas do meu dia a trabalhar com outra coisa, provavelmente eu não estaria aqui hoje, não me tornaria um professor de capoeira, não teria, né, conquistado as coisas que a gente conquistou hoje aqui. Mas nesse período, então, no primeiro ano ali, eu acho que eu fiquei com umas 2 escolas, comecei a ter um bom retorno, adquiri ali as minhas roupas, pude comprar roupas para mim, que, né, parei de depender 100% dos meus pais, consegui progredindo ali, melhorando cada vez mais, pegando mais escolas. Acho que, se não me engano, no segundo ano a gente estava trabalhando umas 5 escolas e a gente foi progredindo, sempre, né, nesse processo de buscando o conhecimento, aplicando para poder melhorar. E chegado ali próximo de 2010, na verdade, já foi próximo de 2010, aconteceu um outro fato muito marcante. Lembra que eu tinha falado que eu não tinha dificuldades, né, não tinha muita habilidade comunicativa, eu não tinha não tinha muitos relacionamentos, né, afetivos assim. Mas em 2010 eu comecei a namorar uma menina que vocês conhecem aí, né, a instrutora Bruna, e ali a gente já começou a namorar. E só que em poucos meses, eu acho que em 8 meses, os pais dela falaram que ia mudar de cidade. Aí você imagina eu naquela situação, né? Tudo estava funcionando bem, porque eu sozinho, né? Morando com o papai e com a mamãe, ali fazendo a capoeira que eu tanto sonhava, que eu tanto gostava. Nesse período eu estava até na faculdade, então eu já estava ali dando conta das minhas coisas, e estava com ela ali. E os pais dela, de repente, falam assim: ó, a gente vai embora. A gente vai embora. E não tinha, e eu fiquei numa sinuca de bico, né? Bem no canto ali da parede. Eu falei assim, cara, e agora? Deixa a pessoa que, né, custei para conhecer uma pessoa legal, né? E a pessoa vai embora agora e eu vou ficar, né, no osso aqui, não vai rolar, né? Ou eu tinha que deixar ela embora, ou eu tinha que dar um jeito de manter ela aqui. E nessa época, né, o que eram as opções? Ou ganhava mais dinheiro para poder casar, ou então deixava ela embora. Como alguns de vocês aí já nos conhecem, vocês devem saber do que eu escolhi, né? Nessa época aí a gente preferiu, então, né, buscar ainda mais sobre crescimento, pegar mais escolas, dar um jeito de pesquisar, estudar, desenvolver novas estratégias para crescer as nossas turmas. Eu sentei com o mestrando Paulo Ricardo, com a professora Laís. A gente falou assim, ó, dá uma força aí, vamos ver o que a gente pode fazer, que ganhando o que eu ganho, tá ótimo, mas para mim, né, agora para arrumar uma casa, mobiliar, morar lá com outra pessoa, tem que dar uma melhorada, né? Ainda mais fazendo faculdade. Aí a gente sentou, né, e a gente começou a pensar novas estratégias para crescer o trabalho, para mim começar a trabalhar em novos lugares.
né? E assim foi feito. Eu consegui novas escolas e a gente foi e nos casamos. E logo em seguida, né, um pouco mais para frente, coincidiu até mesmo com uma saída que a gente teve. A gente era de um outro grupo, onde a gente andou enfrentando alguns problemas, né, com parcerias lá dentro desse grupo, que não deram certo. E a gente acabou se desvinculando desse grupo e fundando um grupo que hoje vocês nos conhecem, principalmente, né, aí que é o Girê Capoeira, e no ano de 2011. O mestrando Paulo Ricardo vai falar mais especificamente para vocês daqui a pouco, mas nesse período que a Bruna começou também, né, a fazer capoeira ali, depois de um ano e pouco, que a gente já tinha se envolvido. E isso foi muito marcante esse ano de 2011, porque a gente se viu no momento de compartilhar com as outras pessoas tudo aquilo que tinha sido bom para nós, tudo aquilo que a gente tinha descoberto na nossa trajetória ao longo todos esses anos, né? Eu motivado ali para poder casar, ele motivado para poder cuidar da família, né? Fora as outras dificuldades todas. Isso foi nos empurrando, né, para um crescimento que a gente praticamente não tinha opção. Ou era fazer, né? Ou era ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, a gente foi caminhando ali naquele processo e isso foi muito importante para nós. E o ano de 2011 foi um ano que aconteceu muitas coisas. O mestrando Paulo Ricardo vai dar continuidade, mestrando. Fala um pouquinho mais sobre o ano de 2011, que tem muita coisa no ano de 2011, né? Eu vou ouvindo a história aqui, eu vou me emocionando, né? Porque vem vindo à minha mente vários momentos. Nós teríamos que fazer centenas de lives, de vídeos para falar da nossa história, né? Foi tanta coisa que a capoeira foi mostrando para a gente, né? Eu acredito que se nós não tivéssemos tido esse insight, né, de que se queríamos, a gente amou a capoeira, a gente ama a capoeira, né? Quem conhece, né, vai nas nossas casas, quem vê a nossa vida é 24 horas capoeira. E esse amor pela capoeira, a gente queria tanto isso que nós decidimos que não partiríamos para outras coisas, né, respeitando, né, quem faz outras coisas, não é essa a questão, mas que nós queríamos focar e que nós acreditávamos que a capoeira também seria a nossa profissão, seria a nossa forma de viver. E no ano de 2011, nós começamos esse trabalho, né, e começamos a aplicar o método que durante esses anos, né, foram alguns anos desde que começamos a trabalhar nas escolas, eu já trabalhava desde 2000, como eu disse, né? Então já tinha ali 10 para 11 anos, mas de 2006 até 2011 houve uma intensidade maior, né? E em 2011 nós começamos a colocar mais ainda o foco, né? O professor Paraíba estava mais focado ainda porque agora também tinha que ser um marido, né? Como ele disse, um cabeça ali da casa e tal, várias outras responsabilidades. Então, motivado por isso, nós começamos a estudar mais, começamos também, né, professor Paraíba vai se recordar, e nós começamos a viajar também, começamos a pesquisar mais. E no ano de 2011 mesmo, que nós fundamos o trabalho do Girê Capoeira, nós fizemos o primeiro evento menos de um ano, né? E nesse ano nós já tínhamos eu me lembro aqui, 25 escolas já, 25 escolas, trabalhávamos eu, você, professora Laís e o professor Patolino apenas. E com 25 escolas fizemos o primeiro evento do Girê Capoeira entregando 175 graduações e naquele ano já teve a cobertura da revista Capoeira, não sei se você se lembra, o Adriano da revista Capoeira fez a cobertura daquele evento. E aí em 2012 nós percebemos algo que já vinha permeando na nossa mente há muito tempo. Se isso é possível nas nossas vidas, vamos difundir para a vida de outras pessoas também, né? Aqueles que nos cercavam, tinha pessoas que começaram a andar com a gente, dividir o mesmo propósito, o mesmo sonho, e nós começamos a dividir com eles e começamos a formar ali uma equipe, a Bruna, que hoje é instrutora, aí começaram a vir outras pessoas, e começamos a ir em força com o mercado de trabalho, né, nas escolas e academias. E no ano de 2012, houve um crescimento geométrico, exponencial, né?
nós fomos de 25 para uma cerca de 40 escolas, né? Eu me lembro, foram cerca de 40 escolas, e nesse já segundo evento de 2012, nós conseguimos colocar 280, 290 graduações já, né? Sendo que também tinha aumentado o número de alunos nas academias, e já nesse evento, não sei se você vai se recordar, nós já trouxemos pessoas que nós admirávamos, que é o mestre Piquenez, né? Contra mestre Xandinho, que hoje é mestre Xandinho, e o mestrando Cobrinha, que hoje é o mestre Cobrinha da Muzenza, e o nosso amigo lá de São Paulo, mestre Gilson, né? Essas pessoas vieram e já naquele evento já ficaram, né? Qualquer um pode perguntar para eles aí, ficaram maravilhados com o trabalho, mas tudo isso porque nós começamos a desenvolver já esse método, né? Pensando em viver de capoeira. Como que nós faríamos para ter escolas, ter lugares e ter alunos? E com isso também promover bons eventos, né? De forma profissional. Isso foi seguindo. Em 2013, o mais marcante de 2013 que nós começamos a viajar mais ainda. Em 2013 nós conhecemos pessoalmente o mestre Suíno, né? E o mestre Suíno passou a ser, desde então, o meu orientador, né? E a partir de 2013. E ali também nós conseguimos conquistar o sonho, né? Em 2012 nós compramos um carro, né, melhor. E em 2013 nós já trocamos esse carro. E eu e a professora Laís, eu consegui ter meu carro e ela já ter o carro dela, para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, porque lá no passado nós tínhamos que ir a pé para dar aula, né? A gente tinha que ir para um lugar, para o outro, a gente tinha que ir a pé, e ali já começou. E em 2014 foi aumentando, as escolas já foram ali para umas 40 e poucas, a equipe foi aumentando, nós fomos viajando cada vez mais, e vou lá para 2016. Em 2016 também foi um ano muito marcante, entregamos várias graduações, já tinham mais pessoas com a gente vivendo de capoeira, né? Outros profissionais, né? Uma equipe bem sedimentada e viajando. E nesse evento vieram o mestre Piquenez também, veio o mestre Igor, mestra Kelly, contramestra Juliana, que hoje está no Japão. Veio gente de tudo quanto é lugar do Brasil, e foi maravilhoso. E nesse ano de 2016, algo especial aconteceu na nossa vida. Para quem não sabe, eu e a professora Laís moramos de favor na casa dos meus pais, moramos de favor na casa dos pais dela. Passamos muita situação difícil para poder casar. Na época lá, ela teve que vender o cabelo para poder pagar, né, para poder pagar lá no juiz, lá para a gente poder casar no judicial lá. Aí, no ano de 2016, nós conseguimos mudar para a nossa casa própria, porque nós começamos a construir em 2014, em 2016 nós conseguimos, graças a Deus, através desse trabalho, vivendo de capoeira, construir a nossa casa própria e morar nessa casa em 2016. Então foi algo muito marcante para nós. E aí nós foi passando 2017, 2018, viajando bastante, começamos a conhecer grandes nomes da capoeira, como mestre Boneco, mestre Suassuna, mestre Paulão do Ceará, mestre Mão Branca, mestre Itapuã. E no ano de 2019, que foi o ano passado, algo que nós já sonhávamos, nós fizemos a primeira viagem internacional, né? Esse trabalho, né, nos levou lá para os Estados Unidos. Estivemos lá nos Estados Unidos, eu dei aula para criança lá, a professora Laís deu aula, foi mais um sonho. E o ano passado teve algo também muito interessante. Nós atingimos o recorde de 53 escolas aqui na cidade de Juiz de Fora, 7 academias, e entregamos 420 cordas o ano passado, o ano de 2019. E algo interessante que eu também não citei, que eu me lembrei agora falando de academias e pessoas que estavam com a gente, no ano de 2014, o mestrando Fumaça, lá de Nova Serrana, afiliou também com o nosso trabalho e implementou a visão lá na região de Nova Serrana, né? Então, nesse período todo, nós começamos a ver, o professor Paraíba começou a pesquisar umas outras áreas e se interessou por algo que culminou com o nosso sonho, que o nosso propósito maior
é levar essa ideia que é possível para aqueles que querem viver de capoeira ou melhor, ou que já trabalham, melhorar o seu trabalho com a capoeira através desse método de prospecção de alunos, escolas e academias, metodologia de ensino e também saber como segurar esses alunos, né? Na época ali de 2019, né? Início de 2019, você também teve a ideia, você já sabia que o nosso sonho sempre foi transmitir essa nossa visão para outras pessoas. O nosso crescimento não é para nós, o crescimento é para a capoeira, né? Fala como é que foi, onde que te nasceu a questão da estratégia e tal, né? A partir ali de 2019, 2020, já final de 2018 você já estava com algumas ideias lá que você me apresentou e hoje a gente está aí. Justamente, né, sobre isso. Agora acho que você está me ouvindo melhor, né? Tá ouvindo? Sim, perfeito. Beleza, então vamos continuar. Então, na verdade, né, a gente depois, né, olhando para ver onde que isso nasceu, onde que isso veio, né, isso já veio lá de trás. Né? A nossa perspectiva sempre foi partilhar aquilo que tinha sido bom para nós, partilhar com outras pessoas. Né? Legal que você já vai estar respondendo a Daniele aí, ó. A Daniele já está falando de tempo, você falou justamente sobre isso aí, ó. Quanto tempo vocês iniciaram esse trabalho? Ó? Já foi, não, bacana. Daniela, então se liga lá que você vai conseguir encaixar no que eu estou te falando aqui, você vai ver mais ou menos quando foi que começou. Então, assim, a gente sempre teve essa perspectiva, né, de crescimento. Então, a gente sempre falou assim, pô, vamos ajudar as outras pessoas, do mesmo jeito que ele me ajudou, né, como a gente começou a ajudar outras pessoas e lá atrás. Só que a gente fazia isso numa escala menor. A gente tinha menos estratégias, menos formas e ferramentas para fazer isso. E em 2011 aconteceu uma coisa também muito interessante que a gente não comentou aqui muito a fundo, mas foi quando a gente começou a orquestrar, organizar isso como um movimento para atingir mais pessoas. Então a gente montou uma espécie de laboratório. A gente montou uma espécie de laboratório, o professor Paulo Ricardo, professor Laís, professor Patolino, a gente montou uma espécie de laboratório, né? A estrutura Bruna, ela foi fruto desse primeiro laboratório junto com outras pessoas, onde a gente começou a repassar esses conhecimentos. E até então, a gente tinha visto, né, até ali, mais ou menos, a gente viu que a gente replicava muitas das coisas que os outros profissionais, né, que até então tinham no mercado, que trabalhavam em escolas e academias, faziam. Então, muitas estratégias que eles utilizavam lá estavam meio desatualizadas. Elas funcionavam, elas até nos deram resultado, porque nós aplicávamos também com muita intensidade em vários locais, então sim, traziam um retorno para nós, mas a gente viu que se a gente quisesse ir além, a gente precisava fazer mais. E nesse momento ficou muito claro para nós que, além de desenvolver novas estratégias de ensinar, né, lá na escola, metodologias de ensino de capoeira, a gente precisava também de uma metodologia quer dizer, a gente precisava também de uma estratégia de captação de alunos. A gente precisava encher as nossas turmas. A gente precisava dar um jeito de prospectar novas escolas também. E a gente precisava de um sistema, né, que nos protegesse também de que não adiantava nada chegar muitos alunos, chegar muitas escolas e perder esses alunos depois. Então a gente precisava de um bom sistema de retenção desses alunos. E isso tudo foi sendo construído ao longo dessa trajetória, né? Em alguns momentos de uma forma mais intensa, outras mais branda, mas durante a nossa trajetória, né? E em 2011 a gente estruturou isso daí para fazer. Isso sim justifica também o fato de a gente ter crescido, né, o dobro, né? A gente ter tido um crescimento, dobrado o nosso crescimento nos anos seguintes, principalmente ali 12 e 13, né? Por conta disso que a gente viu que partilhar ia fazer com que nós crescêssemos cada vez mais, né? E não só o partilhar, porque quando a gente partilhava, a gente estudava as nossas metodologias, estudava as nossas estratégias, e isso dava origem a coisas novas, né? Coisas novas que até então quem estava no mercado de trabalho não estava desenvolvendo da mesma forma, né? Então isso realmente trouxe um resultado para a gente diferenciado. E em 2013
para frente, a gente ainda começou a nos envolver ainda com outras estratégias, por exemplo, de estudar sobre venda, né, sobre administração, sobre, sobre empreendedorismo, sobre várias instâncias, né, sobre várias instâncias aonde que o nosso trabalho fosse se tornar cada vez mais profissional. E como a gente pudesse sair de um trabalho onde a gente tinha paixão, tinha uma habilidade do ponto de vista técnica da própria capoeira, mas faltava conhecimento sobre ferramentas, sobre métodos que eram extra capoeira nesse momento. Mas que, se a gente agregasse aquilo no nosso trabalho, a gente conseguiria crescer muito mais. E aí, então, a partir de então, a gente começou a estudar marketing, a gente começou a estudar empreendedorismo, administração, vendas, tudo esse tipo de coisa. E juntar aquilo com a nossa metodologia de ensino, com o nosso sistema de captação de alunos, com o nosso sistema de retenção de alunos. E isso fez com que a gente tivesse, né, um crescimento mais acelerado. E também, né, lá na frente, ia fazer com que outras pessoas pudessem aprender o que nós aprendemos ao longo de um período, né, de tempo muito maior, né, essas pessoas pudessem aprender de uma forma mais rápida. E isso deu origem, né? Tá me ouvindo, mestrando? Tá ok? Tô, beleza. Beleza. Então, e isso lá na frente, né, vamos dizer assim, que culminou no viver de capoeira. Porque quando a gente falou assim, cara, a gente pode fazer mais do que ensinar para quem é da nossa cidade. A gente pode fazer mais para ensinar do que pessoas que são do nosso grupo. A gente falou assim, ó, se a gente partilhar isso com outras pessoas, capoeiristas de outros grupos, de outras regiões do país, de outros lugares do mundo, a capoeira que vai ganhar no final das contas. Né? As pessoas vão desejar fazer capoeira, elas não vão fazer capoeira só como... A capoeira vai deixar de ser uma coisa só da marginalidade, né, que tinha antigamente. As pessoas vão se interessar para a capoeira, vão conseguir, né, porque às vezes a gente tem ali um preconceito ainda muito entranhado, que está muito ligado também uma falta de uma metodologia mais específica por trás, de uma estratégia para poder vender, para falar sobre o seu produto, né? Porque nada mais, nada menos, um professor de capoeira que ensina, ele vende o seu serviço, né? Ele vende o seu trabalho. Então, quando ele passa a entender isso, que foi o que aconteceu conosco, e juntando com essas estratégias, a gente falou o quê? Vamos começar a contribuir. Vamos começar a partilhar do mesmo jeito que a gente faz com as pessoas que estão próximas de nós, vamos partilhar com outras pessoas. E assim nasceu, né, essa ideia do viver de capoeira. Pudesse possibilitar que outras pessoas pudessem viver e viver bem de capoeira, né? Pudesse ter um retorno financeiro que dessem para ela liberdade financeira, dessem para ela acesso a bens, até mesmo uma renda, né? Que possibilitasse com que ela não tivesse nem que trabalhar com outra coisa se ela não quisesse. Né? Imagina só, para a gente foi o melhor trabalho do mundo. Poder trabalhar com uma coisa que a gente amava, ser bem pago pelo aquilo, né? Se dedicar exclusivamente àquilo que você gostava, a sua arte. E a gente falou, a gente não pode ficar com isso só pra gente. Né? Não, então, um pouco dessa ideia do viver de capoeira ali em 2019 e 20, né? E isso ainda foi legal, que proporcionou para a gente a realização de ver outras pessoas crescendo, né? Nós podemos ver outras pessoas conquistando, outras pessoas realizando, podendo continuar na capoeira. Porque não sei se você se recorda, uma das coisas que nós começamos a ver, quantos talentos nós perdemos porque o cara tinha que ir, de repente, fazer outro serviço, ou o pai cobrava, não, agora você estuda aqui, vai arrumar um serviço, esse negócio de capoeira não dá, não vou pagar. Ou o cara começou, como no meu caso, né? A esposa engravidou, aí ele não conseguiu fazer o que a gente fez e ele parou. Então nós, poxa,
quantas pessoas, de repente, a capoeira perdeu, né? Que nós podemos, através dessa ideia, ficar. Então, nasceu tudo por causa do nosso amor pela capoeira, né? E pela vontade de mexer e melhorar a vida das pessoas através da capoeira. E isso nós vimos que isso vai além da bandeira de grupo, né? Ela vai para todo mundo, né? Não era quando nós começamos o nosso trabalho, nós temos sim o nosso grupo, a nossa bandeira e tal, mas nós vimos que isso é para a capoeira. E se a capoeira cresce, se todo mundo cresce, nós vamos crescer também, se outros crescem. Independente se usa a mesma bandeira ou não, isso é para qualquer um que quiser, que determinar aí na sua vida que quer. Paraíba, o que você acha aí Temos 10 minutos ainda para a live encerrar. Se alguém tem pergunta, como que nós vamos fazer aí? Eu acho que a gente pode dar uma olhadinha, né? Eu não vi aqui se o pessoal mandou pergunta. O pessoal que estiver ouvindo a gente aí agora, se tiver alguma pergunta, pode mandar, tá? Pode mandar, a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? Mas acredito que a gente colocamos aí boa parte da nossa trajetória para vocês. A gente queria, né, partilhar com vocês isso daí. É algo que a gente vai começar a fazer mais intensamente. O mestrando, vai dando uma olhadinha e ver se você encontra uma pergunta aí do pessoal, né? Enquanto eu vou comentando aqui, é algo que a gente vai começar a fazer de uma forma mais intensa ainda, né? Porque agora a gente vai ter lives todo dia às 19 horas. Às vezes eu, o mestrando Paulo Ricardo, ou a professora Laís, ou a instrutora Bruna, e a gente vai estar sempre falando sobre um tema pertinente sobre as aulas de capoeira, seja em escola, seja em academias, estratégias. A gente vai vir aqui partilhar com vocês ideias, técnicas e estratégias que a gente utiliza no nosso dia a dia. Não é coisas que a gente leu em livro, que a gente está falando para vocês testarem, não. É coisas que a gente testou na prática, que trouxe para nós um resultado, que fez com que nós pudéssemos viver bem da nossa arte e que a gente falou que a gente não podia ficar com isso só para nós. Então, a gente vai começar a partilhar ainda mais. A gente já no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente já partilha, né, essas coisas, esses conhecimentos, mas agora vai ter live todo dia, de segunda a sexta, às 19 horas, sempre com um tema relacionado a essas aulas, tá? Mestrando, tem alguma pergunta aí? Ou vamos fechar? Só a Daniele que fez uma pergunta aqui, mas é relacionada se a ideia do all-in capoeira surgiu daí também, né? Ela não entendia essa parte sobre o all-in capoeira. Dá uma... Pode responder? Tem mais uma aqui pode. Tem mais uma do Gerra aqui também, que é o... Depois a gente pode responder qual o desafio para a capoeira chegar na rede pública, mas fala primeiro aí do all-in. Beleza, ó. Eu vou responder a Daniela e você responde então essa do Gerra aí, tá? Tá. Então, o All-in Capoeira é um outro projeto que a gente também agregou ele aqui no Viver de Capoeira. Jair. Então, isso, Jair, né? Então, a gente agregou ele aqui no Viver de Capoeira, Daniela. E o que a gente vai fazer? A gente também vai continuar com esse projeto, que ele já ensina já algo técnico da capoeira, né? Que é sobre os floreios da capoeira, que é uma outra coisa que é um tabu para muitas pessoas, mas a gente já rodou várias pesquisas falando sobre floreios, e a gente viu que a capoeira não é só floreio, mas é algo muito importante. É uma característica muito caricata da nossa capoeira, entendeu? Porque se você for ver as outras lutas, ela não tem esse tipo de movimentos acrobáticos, esse tipo de movimentos que são os floreios. Isso é uma riqueza que nós temos. E algumas pessoas realmente precisam, né, de um material. Se fosse uma aula de ginástica, você entrava na internet e estava tudo lá. Era só ler lá e aprender. Mas agora não, os floreios da capoeira eles são muito únicos. E a gente sentia falta de ter um material onde as pessoas pudessem revisitar, pudessem acessar e aprender e, de repente, repassar até para os seus alunos, tá? Então, esse é um projeto que a gente vai continuar tocando também, tá? Legal. Gé, nós estamos dando 5 minutos aqui. Eu vou responder rapidamente a do Gé para a gente poder estar fechando, né, professor Paraíba? Jair,
Olha só, eu até já conversei isso com o mestre, né? O mestre Suíno, e tal, algumas vezes que a gente bateu um papo e tal, e aí entra a gente aqui. A questão da rede pública, primeiro, isso é o ponto, nosso ponto de vista, nós vamos ter que ter uma notoriedade e mostrar que nós estamos aí no mercado de trabalho. E como que a gente chega primeiro? As escolas particulares, as instituições privadas estão hoje, pelo menos nos lugares que nós passamos e aqui também na nossa cidade, tem dado mais espaço para a inserção do trabalho da capoeira na escola, entende? É menos burocrático. Só que o que vai ocorrer? Na rede privada vai estar tão cheio de trabalhos bons, com qualidade de capoeira, que os órgãos governamentais vão abrir os seus olhos e vão ver que a capoeira além dela ter muitos benefícios, ela também faz parte da cultura do povo brasileiro. E se não, e te falo mais, nem sei onde vai chegar primeiro, nós temos que fazer uma pesquisa. Mas eu acho que até fora do Brasil ela vai estar antes em outras instituições que são governamentais, e aí o Brasil vai abrir o olho. Mas a gente não pode ficar esperando o governo chamar. E eu acho que a iniciativa é mostrar que a capoeira tem força. E se a rede privada está abrindo espaço para a gente, vamos entrar onde está tendo espaço e logo, logo, com um bom trabalho, com bons profissionais, com um bom método, nós vamos chegar lá também em todas as instâncias aí da sociedade no que diz respeito a ter capoeira lá. Pessoal, então a gente agradece aí a participação de todos, tá bom? E se você tem interesse nesses temas, tem interesse, né, em trabalhar em escolas e academias e viver bem disso daí, tá? Acompanha o nosso trabalho aí. Quiser saber mais, todos os dias às 19 horas a gente vai ter as lives aqui, tá? E também acompanha nossas redes sociais, tanto no Face, quanto no Instagram, quanto no YouTube, Viver de Capoeira, Viver de Capoeira, né? E você vai encontrar lá muito material sobre isso. Pessoal, um grande abraço e a gente se vê aí numa próxima live. Valeu!